Agora são 12 horas e 45 minutos. Vamos atualizar você em relação ao Jogo do Brasil. Você que não está podendo assistir neste momento ou não tem a oportunidade de ver o jogo, está acompanhando aqui pela Rádio Menina. Algumas informações. Saiu o Coutinho, entrou o Roberto Firmino e na primeira participação do Firmino, ele já conseguiu realizar o segundo gol, fazer o segundo gol do Brasil. 2-0 para o Brasil, agora sim, bem encaminhado a classificação da seleção brasileira para a próxima fase. 12h46. Próxima parada. Estação Entrevista. Estamos começando um novo mês. A campanha Julho Amarelo vem à tona para alertar sobre as necessidades de prevenção e tratamento das hepatites virais. Por isso, nós convidamos o Dr. Pablo Sebastian Velho, infectologista, que está conosco para falar sobre isso e sobre a campanha. Mas primeiro, a gente fala sobre a questão das hepatites, né? De que forma elas se manifestam nas pessoas, quais são os sintomas e, obviamente, o tratamento, doutor. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, principalmente para falar de um tema que para mim é tão importante. Tiramos o senhor da frente da TV para colocar dentro do rádio hoje, tá? Não, mas faz parte, né? Faz parte aqui porque a gente precisa realmente discutir esses assuntos, a gente precisa esclarecer a população e trazer os diagnósticos, né? Eu acho que sempre que a gente fala de campanha de hepatite, o mais importante é que a pessoa que nunca fez o exame procure imunidade. Perfeito. De que forma as hepatites virais se manifestam? É importante a gente entender que a gente fala que hepatite é toda a inflamação do fígado. E quando a gente fala dessas inflamações, a gente pensa no álcool, a gente pensa em medicamentos, mas alguns vírus, e aí eles são agrupados nessa categoria, eles fazem essa predileção por infectar o fígado. E aí a gente tem as hepatites dessas letras, né? Então, hepatite A, certo. Hepatite B, hepatite C. A hepatite A, ela é uma hepatite transmitida por veículo oral. Então, água e alimento contaminado é que são as fontes de transmissão da hepatite A. Mas a hepatite A é uma doença, na grande maioria das vezes, benigna e autolimitada. O grande problema é a gente falar das hepatites B e C, que são doenças que são transmissíveis principalmente pelo sangue e pelas relações sexuais desprotegidas e que têm o potencial de cronificar, ou seja, persistir no organismo do indivíduo depois que ele se contaminou para o resto da vida. E de que forma a pessoa, o que ela começa a sentir e de que forma a gente pode diferenciar se ela está com A, B ou C? Quando a gente vai fazer uma avaliação de um doente que chega pra gente com um quadro de hepatite, é aquele que a gente pensa nele amarelo, né? Certo. E é isso que eu quero desmistificar contigo aqui no programa hoje. Porque as pessoas normalmente associam a hepatite ao tal do amarelão. Ali em Navegantes o pessoal chama de triza. Eu não sei se o pessoal conhece essa expressão para cá. Não. Que é para qual pelo eles menos nunca eu tinha ouvido. Que é para qual eles utilizam muito a garrafada, né? Que a garrafada ela trata a triza. E o que é isso, na verdade? É aquele indivíduo que fica com o olho amarelado, dor abdominal, tem um enjoo muito intenso, pode cursar com vômitos e diarreia, mas o que chama atenção é essa pele amarelada. Na grande maioria das vezes, a febre vem junto. Mas isso a gente está falando de um quadro específico de uma hepatite chamada hepatite aguda, que não é o comum de apresentar nas doenças que eu falei que elas ficam crônicas. Então, aquele indivíduo que se contamina com o vírus da hepatite C ou com o vírus da hepatite B, na grande maioria das vezes, não tem esse quadro, essa apresentação de amarelão. Que interessante, né? E qual é o tratamento imediato para essas pessoas? Então, o paciente chegando com esse quadro de sintomas, se ele chegar com essa apresentação de uma doença aguda, não tem muito medicamento específico para ser utilizado nesse momento. É importante fazer o diagnóstico e fazer os mecanismos de prevenção de contaminação. A hepatite A, por ser uma doença de transmissão oral, ela pode ser muito contagiosa no próprio ambiente domiciliar. Enquanto que para as hepatites B e C, na grande maioria das vezes a gente não vê esse fenômeno agudo. A gente vai direto para a parte crônica. Em observando um paciente com um quadro de hepatite aguda, hidratação e repouso, que é o cuidado inicial. Agora, se a gente for falar das hepatites que cronificam, aí a gente já tem uma gama grande de tratamentos para oferecer. Óbito pode acontecer? Pode. A gente fala do óbito nessa fase aguda da hepatite quando a gente considera ela uma hepatite fulminante. Hepatite fulminante é aquela que rapidamente cursa com uma insuficiência do fígado. Ele perde a capacidade de produzir as suas proteínas, principalmente a albumina
que confere a contenção dos líquidos do nosso corpo, e a protrombina, que responde pela coagulação. Então é uma doença que tem uma evolução muito trágica, né? É muito ruim. Ou nas doenças crônicas, se a gente demora muito tempo para fazer o seu diagnóstico. E as doenças terminais das hepatites crônicas são o câncer de fígado e a cirrose do fígado. E a cirrose pode levar à morte por sua descompensação, né? Quando ela não é tratada adequadamente, e o câncer pelas suas próprias complicações. Agora, não tem idade para você adquirir uma hepatite, Não tem. independente de A, B ou C, não tem, né? Isso. O que a gente tem que falar aqui bastante hoje é sobre a possibilidade de proteção dessas doenças. Hoje as crianças elas são vacinadas para hepatite A e para hepatite B. Então o que a gente espera nos próximos anos é que a gente perca o convívio com essas doenças que para a gente hoje é tão comum. O grande problema é a hepatite C, para a qual até hoje a gente não tem vacina disponível. Então, pensando na faixa etária, qualquer indivíduo está suscetível a essas hepatites, mas aquele que for vacinado vai ser imunizado, então ele está protegido contra essas doenças. Perfeito. Cerca de 500 pessoas morrem por ano em Santa Catarina vítimas de doenças relacionadas a hepatites. Para a gente encaminhar ao final, o que vamos ter neste mês de julho para a prevenção da hepatite, para a sinalização de alerta também para as pessoas? Isso. Aqui no município, né, de Balneário Camboriú, né, através da secretária de saúde, que é a Andressa, o nosso prefeito, Fabrício Oliveira, o que a gente tem um estímulo muito grande para as unidades de saúde é trabalhar isso sempre. Né? O que a gente faz é um reforço nessa época, onde então é celebrado mundialmente a luta contra as hepatites virais. Serão reforçadas então as campanhas de testagem. A testagem é o teste rápido, aquele que por uma picadinha, uma gotinha de sangue do dedo, a gente consegue fazer a avaliação se o indivíduo contém hepatite B, hepatite C, sífilis e o HIV. Esse é o mecanismo mais importante na luta contra as hepatites virais, porque através desses exames é que eu obtenho o diagnóstico precoce, e a partir daí eu posso conduzir a pessoa a um tratamento específico e livrá-la das complicações dessas doenças. Muito bom, aqui em Balneário Camboriú está sendo desta forma tratado este assunto aí, e eu tenho conversado com a secretária de Saúde, Andressa Haddad. Existe um trabalho de modificação, de prevenção, de atendimento, acolhimento às pessoas aqui em Balneário Camboriú, que realmente está mudando a cara da saúde. Fico muito feliz. As pessoas que têm interesse em fazer esse teste devem se deslocar até o seu posto de saúde do seu bairro, é isso? Isso mesmo. A unidade básica de referência de cada cidadão, ela é capacitada, habilitada a fazer esses testes rápidos, e a partir desse resultado, em se tornando positivo, encaminha para a nossa especialidade, então, para dar o seguimento e fazer o acompanhamento dessa pessoa. Nossa entrevista vai para o portalmenina.com.br, lá você pode acompanhar também nas redes sociais a entrevista do Dr. Pablo Sebastião Velho, infectologista aqui na cidade de Balneário Camboriú, que é natural de Caxias do Sul, onde eu morei por muitos anos lá também. Obrigado, doutor, pela vinda. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição.